A Vida e Justiça por Fred Wright. Introdução. No fundo do coração de cada membro da família humana, a menos que a sua alma tenha sido tão cauterizada que esteja para além de qualquer verdadeiro e nobre impulso, existe o desejo de ser uma pessoa melhor do que é agora. Para alguns, especialmente aqueles que são jovens na fé, a expectativa de alcançar os mais altos ideais é forte. Mas como o tempo passa sem as expectativas serem realizadas, verificam que desistem da sua fé e da sua esperança em favor da crença de que as promessas de Deus não significam exatamente aquilo que dizem. Este testemunho, embora falso e enganador, não é mais do que um reflexo das suas tentativas falhadas de viver em retidão. Em vez disso, as suas vidas têm sido uma frequente repetição da sequência de tentar viver em obediência aos mandamentos divinos, só para enfrentar as falhas sempre recorrentes, cujo resultado final é a condenação eterna. Num esforço para escapar desse terrível destino, do arrependimento dos pecados depois de serem cometidos, na desesperada esperança de que, finalmente, eles tenham sido excluídos da vida, apenas para constatar que cada arrependimento é seguido por outra transgressão, muitas vezes pior do que a anterior. Por isso é que a experiência inicialmente iluminada com esperança degenera num interminável padrão de tentar e falhar, e viver pecando, arrependendo-se e confessando dos mesmos pecados ano após ano. Certamente, se alguém tivesse sido sincero ao procurar uma experiência vitoriosa, ainda assim, o valioso objetivo da sua busca lhe escapa. Parece que não existe senão uma conclusão a tirar disto, que esta experiência de pecar e arrepender, é a experiência cristã enquanto estamos no mundo. A conclusão é que isto é o melhor que podemos esperar e que, enquanto estamos escondidos em Cristo, estamos a fazer o nosso melhor, certificando-nos de que, no final de cada dia, recebemos o perdão de todos os pecados cometidos naquele dia. Então, temos a certeza da salvação. Concluem, portanto, que a vida em retidão não é para agora, que está confinada ao paraíso restaurado, onde não haverá mais diabo a tentá-los e quando teremos mentes e corpos perfeitos. Essa foi a experiência e o pensamento do escritor desta publicação durante 10 longos, amargos anos de tentativas de luta contra si mesmo. Mas havia outra conclusão que eu poderia e deveria ter tirado, e que era não ter descoberto a maneira correta para atingir a vitória. Entretanto, chegou o momento em que, finalmente, os procedimentos corretos se abriram à minha mente e eu verifiquei serem práticos, racionais, simples e, o melhor de tudo, eficazes, que realmente resultam e produzem os resultados que eu, por tanto tempo, havia procurado. Quando finalmente os meus olhos se abriram, admirei-me por não os ter visto antes. A verdadeira vida cristã não é uma vida de frustração e derrota, mas de vitória e realização. Cristo é mais poderoso do que Satanás. A justiça é mais forte do que o pecado. Hoje podeis viver na justiça. Não tendes que esperar até ao doce por vir. O mais triste em toda esta história do mundo é que aqui está o Evangelho. O próprio poder de Deus trazido ao mundo do homem para salvar da força e da presença do pecado. E, no entanto, os homens ainda continuam nos seus pecados. Satanás ainda é o seu rei e a derrota a sua porção. O que poderia acontecer e aconteceria se, ao menos, a humanidade compreendesse o poder de Deus e possuísse esse poder como a sua salvação do pecado? E por que é que isto não é assim? Não é porque não exista o desejo. Os homens passaram a vida inteira em busca dele. Não é porque eles não tentem bastante arduamente, ou orem o suficiente, ou paguem o suficiente. É porque todo esse esforço, tempo e dinheiro são gastos a tentar fazer a coisa certa da maneira errada. O objetivo e a intenção estão certos, mas o método está errado. Viver em justiça é uma ciência. Nada de bom na vida é alcançado por métodos casuais. Tendes que fazer a coisa certa, da maneira certa, a fim de alcançar o objetivo desejado.
Quanto mais valioso for o objetivo, mais precisa e exatamente devem os procedimentos corretos ser seguidos na sua ordem certa. Assim, na busca de uma vida em justiça, há uma maneira correta e uma série de formas erradas de tentar fazê-lo. Sinceridade e boas intenções não são suficientes. Devemos compreender os princípios subjacentes ao problema e os procedimentos passo a passo necessários para resolver o problema. Nós devemos compreender o que Deus fará por nós, para não fazermos qualquer tentativa de fazer a parte do Senhor, e devemos compreender o nosso papel e cumpri-lo fielmente. Este livro está projetado para descrever em termos práticos esses factos e princípios. Se puserdes de lado os preconceitos e opiniões preconcebidas e lutardes para compreender exatamente o que o livro está dizendo e, em seguida, obedecerdes aos princípios e procedimentos descritos nesta publicação, ireis descobrir o poder e a paz de uma vida livre da escravidão do pecado. Abandonai toda uma vida de derrota, apesar da vossa devoção, dos vossos esforços, das vossas orações e lágrimas. Convencei-vos de que algo está errado. Trabalhar empenhadamente com métodos que vos trouxeram a derrota no passado não vai trazer-vos o sucesso agora. Deixai-vos convencer de que estáis tentando fazer a coisa certa da maneira errada, que é tempo de parar e analisar os vossos métodos para ver onde é que eles falharam em trazer a vitória. Então, revejam-nos em harmonia com os princípios corretos e o resultado será uma nova experiência de vida permanente. Esta mensagem funciona. Tem que funcionar, pois ela é o poder de Deus para a salvação do pecado. Aplicai-a por vós mesmos e Deus irá abençoar-vos à medida que o fizerdes. Fim da introdução.